Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas 126, PABX 31 3036 1666. Melano, você vai ficar à vontade para fazer a sua pergunta para o Francisco Ferreira, o nosso Chico. Eu estou vendo aqui, executivo de futebol e gestor esportivo, atuou no Atlético Cruzeiro, Minas Tênis Clube. Esse nome aqui, Al-Ain, dos Emirados. Deu para guardar esse clube que fez a final do Mundial Interclubes contra o Real Madrid. Perfeito. Deu para guardar umas verdinhas de lá, né, Chico? O que eu vou perguntar é justamente falar sobre isso. Educação física, formado em educação na UFMG, gestão esportiva na Fundação Getúlio Vargas. E com detalhe, sobrinho de dois camaradas extraordinários, Duque e Paulo Benigno. Duque falecido agora. Tem DNA de sobra. E o T. Ô, Ducão, quantas vezes, hein, meu amigo, nossas viagens. Não demora estar fazendo companhia para você, não. Opa, fica à vontade, meu caro Melano. Ô, Chico, muitas vezes nós estamos ligados na televisão e vemos uma pessoa comentando, falando alguma coisa sobre futebol, analisando vários itens da vida. E a gente fica observando, será que ele sabe mesmo? Por que ele está falando isso? Por que ele está falando aquilo e tudo? E chama muita atenção quando a gente vê uma pessoa realmente que tem um conhecimento amplo, sabedoria, inteligência para avaliar os fatos. E você, nessa primeira parte do programa, já mostrou um conhecimento muito grande da realidade do futebol e principalmente dos clubes. Quando você diz que o futebol dá espaço para tudo. Seria muito interessante. O grande público, eu, Carlinhos, o Ramon e muitas outras pessoas que estão ligadas ao esporte, sabem perfeitamente quem é você. Seu currículo, o que você faz e já fez pelo futebol e pelo esporte. Então seria muito interessante você fazer sua apresentação para o grande público. O grande público não sabe quem é Chico. Opa, obrigado aí pelas palavras. Eu respiro futebol praticamente desde que nasci, né? Por conta da convivência com os meus tios. Mas faltou dizer, ou ele entrou no assunto do Duque. O Duque foi um dos grandes técnicos do futebol brasileiro, trabalhou no exterior, o público de hoje não sabe. E o Paulo Benigno foi preparador físico do Cruzeiro, do grande Cruzeiro de Tostão, de Seu Lopes, Natal e tudo, e também trabalhou no Clube Atlético Mineiro. O tio Paulo foi o pioneiro da preparação física no futebol de Minas Gerais, né? O primeiro formado em educação física. Primeiro preparador físico naquele Cruzeiro do Tostão. Ficou muitos anos no Cruzeiro. Dali ele foi para o Atlético, em 72, por aí, trabalhar com o Telê. E, inclusive, foi ele que lançou o Reinaldo. O Telê saiu, ele ficou interino durante uns 3 meses e lançou o Reinaldo no time principal, né? E isso foi inspiração. Meu pai também era alucinado por futebol. E fui fazer o curso de Educação Física. Dali eu comecei, antes de formar, eu já estava trabalhando no Atlético. Comecei com o Sub-14, com o Seu Irineu, lendário Seu Irineu, né? E folclórico. E no Atlético eu fui passando por todas as categorias, na base. Dali eu fui trabalhar no Bahrein, num clube chamado Muharraq, que é o maior clube do Bahrein. Fui com o Duque e o Adílio, do Flamengo. Nós somos campeões nacionais lá. Eu voltei, fui trabalhar no Minas Tênis, fiquei 6 anos no Minas, e foi também outra escola em termos de organização, de gestão. E dali eu fui para o Cruzeiro, para o profissional, fiquei no profissional do Cruzeiro durante 11 anos e meio, de 99 até meados de 2010. Saí, recebi uma proposta do Al-Ain, que é esse clube dos Emirados, que é o maior clube dos Emirados Árabes. Foi outra experiência fantástica de aprendizado, né? Um clube com uma estrutura que é fora da imaginação. Eles têm 3 estádios, né? Uma coisa fora da nossa realidade. E quando eu voltei,
Ia dar sequência na carreira ali como preparador físico, mas eu sofri um acidente, né, fazendo trilha de moto, quebrei a perna, uma fratura grave, eu levei 1 ano para me recuperar e nesse ano que eu levei para me recuperar, eu perdi o bonde ali da preparação física, né? Aproveitei que eu ia ficar parado e fui fazer o MBA da Fundação Getúlio Vargas, em Gestão Estratégica em Esportes, primeira turma em BH, mesma turma do Alexandre Matos, lá no Palmeiras. Dali eu fundei a empresa, o CPF, Centro de Excelência em Performance de Futebol, e a proposta é de uma gestão de excelência, né, fundamentada nas ciências do esporte e em inovações metodológicas, que a gente tem trazido nos últimos anos, nos últimos 2 anos, eu trouxe os 2 maiores expoentes do mundo na área do treinamento do futebol e do treinamento esportivo. Aquela foto, Alexandre, vou ver se aquele estaria incluído. Esse aí é o holandês, é o Raymond Verheijen, pronuncia-se Verheyen. É um gênio, cara, um gênio, chega a ser polêmico de tão genial que ele é. E ele conseguiu sistematizar um conhecimento, né, relativo à performance no futebol, que é simplesmente fantástico. Você fica emocionado. Eu fui fazer um curso, eu fiz 4 cursos na Europa com ele, nos últimos 2 anos. O primeiro curso que eu fui fazer em Amsterdã, a primeira noite, depois da primeira aula, eu fui para o meu quarto no hotel, chorei, fiquei emocionado. Eu fiquei, poxa, o que está acontecendo? Eu ia fazer um curso de futebol, eu fiquei tocado, assim, mexido assim, a excelência do conteúdo. Isso é realmente bom de se ver. Tanto é, aqui, essa frase é muito comum no futebol, né, Carlos Cruz e Melano? Futebol é assim mesmo, não é verdade? Só que o livro que eu vou mostrar para vocês, olha só que beleza, Chico, vocês foram de uma criatividade impressionante. O futebol não pode ser assim mesmo. Eu estou ali. Eu tenho esse... Tá seguro. Eu tenho esse livro que o professor me passou. Que o normal é dizer assim, o futebol é assim mesmo. Não, desculpe, baixinho. O futebol não pode ser assim mesmo. Carlinhos já leu. Chico, onde encontrar o seu livro? Esse livro ele tem no site da AGBook. AGBook. Digita AGBook lá no Google, que aparece, e compra por demanda. Perfeito. O Carlos Cruz, eu quero fazer... Eu queria voltar, Chico, você agora já deu sua biografia todinha, acho que não tem mais nenhuma dúvida, nada mais a esclarecer. Eu quero voltar nesse assunto, eu tenho certeza, de 11 anos de Cruzeiro, você nunca imaginava que uma situação pudesse vir a acontecer, como está acontecendo agora o Cruzeiro. Mas eu quero que você seja franco, de que maneira que você analisa, o outro já chegou de paraquedas mesmo. E, por exemplo, o presidente agora está tomando um vinho lá no Fazano. Está lá com seus amigos, seu presidente. Eu esqueço o nome do Wagner Pires de Sá. E o pau quebrando. Você esperava que isso acontecesse no Cruzeiro? Qual é a sua reação nesse momento? Olha, Ramon, a coisa é a sensação, né, para todo mundo que acompanha, é de espanto. É de espanto. Com o que foi revelado, né? É uma coisa assim que beira a psicopatia. Psicopata não tem limite. Não tem limite, não tem freio moral. Ele acha que pode tudo e que ninguém não tem regra e que ninguém vai descobrir os podres. O psicopata age assim. Todo o histórico, tudo que foi revelado até agora, é o que foi revelado até agora, que a gente não sabe o que não foi revelado ainda, né? O que está por vir. O que está por vir. É absurdo. Você aumentar a dívida de um clube como o Cruzeiro em 200 milhões em 1 ano... Cara, um amigo atleticano, eu tenho um amigo atleticano roxo, né? Eu não sou mais torcedor há muitos anos, já deixei de torcer, né? Hoje eu sou profissional. E eu quero ver os clubes fortes, é o Cruzeiro, o Atlético, o América. Bom para todo mundo, né? Bom para todo mundo, é mercado de trabalho para todo mundo, né? É o nome de Minas, o futebol mineiro lá em cima. Um amigo meu, atleticano, roxo, ele me falou, a gente conversando sobre os acontecidos, ele falou, cara, parece até que foi o atleticano mais anticruzeirense da face da terra que entrou para gerir o Cruzeiro e fez isso tudo lá.
E o detalhe... Não é? Perfeita a colocação. Não é? dele. Eu achei fantástico o que ele falou. Perfeitíssima. E o detalhe aí desse seu assombro com relação à dívida, né, é você observar as receitas, que o Cruzeiro melhorou suas receitas em tudo. Faturou muito mais do que faturava. Só que também, proporcionalmente, gastou muito mais do que gastava. Inclusive, Chico, eu acho que não sei a opinião dos companheiros, a sua, eu quero ouvir agora, quero ouvir a deles também. Isso até para a imagem daquele que expõe a sua marca na camisa do Cruzeiro, os empresários vão repensar. Todos perdem. Não é? Todos perdem. A situação... vamos relembrar uma coisa. Muita gente critica o Zezé Perrella, né, por N fatores, mas uma coisa a gente tem que reconhecer nele: ele nunca deixou o clube se endividar. Né? Vendia um aqui, vendia dois por ano. Ele nunca deixou o clube se endividar. Eu me lembro que há cerca de uns 10 anos atrás, a dívida do Cruzeiro estava entre as 3 menores entre todos os grandes clubes do Brasil. Era Cruzeiro, Atlético do Paraná e São Paulo, se não me engano. A dívida do Cruzeiro era na faixa ali de 80, 100 milhões, mas toda equacionada, né? Tudo perfeitamente administrável. Então, esse mérito tem que ser dado a ele. Aí entram os caras e fazem exatamente o oposto, né? Então, essa preocupação com a marca, ela é manifestada num documento publicado, encaminhado hoje ao presidente do Conselho, o Zezé Perrella, por um grupo que representa 117 conselheiros. E nesse documento eles pedem o afastamento do presidente, do Wagner Pires de Sá, do vice-presidente, do Itaí Machado e do Sérgio Nonato. Um manifesto de... Um manifesto de 117 conselheiros. E com certeza essa correspondência, a informação que eu tenho é que o Zezé estava no Rio de Janeiro, mas provavelmente já deve ter chegado já em Belo Horizonte. E, consequentemente, já deve ter recebido essa correspondência. Ele segundo... Não recebeu ainda não. Segundo, não. Até o fim da tarde, ele estava aguardando receber o protocolo do documento, que já é de conhecimento público. Eu acho que nem precisa ser protocolado, né? De acordo com a lei, se é de conhecimento público, é desnecessário. Aí é que então, a imprensa divulgou amplamente, todas as mídias divulgaram esse manifesto, que ele é assinado aqui por o grupo que se intitula Pró Cruzeiro Transparente. Alexandre Azevedo, Alexandre de Souza Faria, Alexandre... Você não vai falar os 111, são 117? Não, senhor. Vou falar apenas os 7 que representam... Que representam o restante do grupo? Isso. O Anísio, e Antônio Carlos Santos e o Antônio Firmo de Matos. Olha só, então daí bate com essa... Eu não sei qual que seria, diante desse documento, Carlos Cruz, com esses 3 nomes nomeados, que para mim são extremados, Chico. Eu conheço todos os 3. Eu disse que tem um aqui da Polícia Federal na comissão. O momento clama por isso, né? Clama, não é? O momento clama por total seriedade, rigor nas investigações, né? E ver como que o clube vai sair dessa. Porque o quadro é realmente preocupante. Conversando com... né, eu tenho muitos amigos no Conselho e ainda funcionários e ex-funcionários lá do Cruzeiro, a gente sempre troca ideias. Parece que a esperança é que, de repente, um Pedro Lourenço assuma, ou que o Sérgio Rodrigues, que é um gestor de mão cheia. A proposta do Sérgio para o Cruzeiro era revolucionária. Era revolucionária. Ele ia enxugar o clube, ao contrário do que foi feito agora, né? Ele ia enxugar o clube. Ele ia trazer a metodologia do Barcelona para as categorias de base. Ele ia implantar plano de cargos e salários dentro do clube, que nenhum clube do futebol brasileiro tem, não é? E investir pesado num departamento científico. Ou seja, as ideias das mais modernas que iam fazer o clube dar um salto em termos de gestão. Me chamaram para o intervalo, pode fazer pergunta e ele responde depois, Melano. Ô Chico, a maior dificuldade para implantar, para trazer
novos métodos para o futebol é exatamente em função do Conselho. Se o Conselho aprova, por exemplo, as suas ideias e tudo, e de outros conselheiros, a realidade do futebol brasileiro hoje seria outra. É o sistema. Daqui a pouco o Chico vai conversar mais. Aliás, recentemente o presidente Wagner Pires de Saí e o Sérgio Leonardo foram fazer um turismo lá em Madrid. Foram lá no Real Madrid. Fazer o que eu não sei. Nenhum dos dois fala espanhol porcaria nenhuma. Foram fazer turismo em Madrid. Fomos recebidos igual... Ô, gente, mas é de lascar o cano. Intervalo e nós já voltamos, que parece... Nós temos um telespectador na Inglaterra. É isso mesmo? Tem uma mensagem, o cara que é cruzeirense roxo, ele vai falar aqui agora, ele tá falando direto de Londres, meu. Fala pra mandar o endereço que amanhã eu vou lá fazer uma visita a ele. É muito longe. É muito longe. Ele deve estar feliz acompanhando a final amanhã. Né? Deve ser, de repente, posso estar um dos dois. Você acredita que ele acompanha pelo Facebook o Horizonte Esporte? É um negócio espetacular. Bacana, A rede social hoje é terrível. nos honra bastante, com certeza. Quando se trata dos meus filhos, eu me dedico a cuidar de cada detalhe. E para eles, eu quero sempre o melhor. Assim, bovino, R$ 13,90. Filé de peito de frango sadia, R$ 9,90. Queijo mussarela, R$ 15,90. Achocolatado Nescau, R$ 7,98. Leite condensado Moça, R$ 3,78. Mães, Supermercados BH. E as ofertas não param no Supermercados BH, tá? Não param. Você que está em casa aí, tem que sair para fazer suas compras, vai demorar? Para quê? Tem sempre um pertinho de você. Supermercados BH, a rede varejista que mais cresce no estado de Minas Gerais.